a gente sabe assim, uma corrida com chuva, ainda mais agora nessa fase da Fórmula 1, ela demora horrores, né? A transmissão também demora horrores. Hoje tem um limite, acho que de 4 horas do evento, né? Por conta do GP do Canadá de 2011. Depois né? do Canadá de 2011. Tem o limite do tempo e da luz, né? Isso. E aí, mas assim, independentemente de qualquer coisa, né, o corpo humano ele continua trabalhando. E aí, como é que você faz, né? Se tá, como você disse, tá no ar, você fica a qualquer momento, e se tiver que, sei lá, dar um pulo no banheiro para fazer um xixizinho, dá tempo, né? E como que fica essa situação que você já passou agora, né, por ela, basicamente assim, na chuva, sem guarda-chuva, e eu me pego pela sua explicação inicial, né, tomando uma bronca do chefe porque estava descabelada, como é que fica essa situação? Ai, graças a Deus já desistiram de mim nesse aspecto. Eu sou assim e sinto muito e tudo bem, né? Isso aí já não é mais assunto, graças a Deus, né? Mas como que eu faço? Primeiro que eu fico numa adrenalina tão grande que, assim, eu não sinto fome, eu não sinto sede às vezes, quando eu falo muito, mas eu tô assim, eu não sinto cansaço, eu tô muito ligada, eu só vou sentir essas coisas todas quando eu chegar no hotel. Uhum. Mas a vontade de fazer xixi, eu obviamente já tive um momento que daí a culpa não foi minha, que Tá. deixaram, na época que eu estava na Globo, deixaram a conexão no Brasil da comunicação interna aberta. Então, eu apertei no botão e falei: olha, eu vou fazer um xixi rapidinho e já volto. E aí foi pro ar. E naquela época, assim, não tinha esse troço de assim, gafes. Gafe era uma gafe, era um troço. Aí todo mundo, para. Bom, enfim, drama e pá. Hoje, eu faço o seguinte, eu mando uma mensagem pro Fred Sabino, ou então, se eu preciso falar, e mesmo que eles digam: olha, não está no ar, pode falar, eu sempre falo, vou resolver um problema hidráulico. Problema hidráulico é eu vou fazer xixi e já volto. Tá aí o Beleza. código pra galera que, se porventura vazar a Mariana Becker falando que tem um problema hidráulico. Exato. Então, eu vou ali fazer um xixi rápido. Daí é inferno, porque daí eu tô com o cinto toda plugada, cheia de fio, passando por todo lugar, e empapada aí, né? Mas não é que nem vocês, né? Que abre o zíper e faz o pipi. Gente, putz, aí tira tudo, aí tira o fone, tira o rádio, aí eu paro de ouvir a transmissão, aí eu fico aflita, porque eu não sei se alguém tá acontecendo alguma coisa. Chuva sempre tudo acontece. Aí, né, e o xixi de mulher que desde pequenininho ouviu da mãe, não encosta em lugar nenhum. Então você fica ali a centímetros, né, do assento, sem encostar em nada, faz xixi, sobe tudo de novo, arruma o cinto, arruma isso, arruma aquilo, põe o fone, manda mensagem, falaram o quê? Alguém trocou de pneu? Aí volta, eu estou pronta. Aí os caras me abrem de novo e eu volto para a transmissão, né? E mal-estar, alguma coisa assim, queda de pressão e cercadinho, já te aconteceu algo nesse sentido, Mari? Exato. Eu tenho um problema quando tá muito calor, eu me mexe, assim, eu fico meio mal. E nesse dia em especial, eu agi como se eu fosse uma foca, de fato. Eu não comi, eu estava muito agitada, apurando, eu não comi e bebi 2 cafezinhos e um negócio desses de bebida energética. Um calor, velho. Eu acho que só na época que eu corri, sabe, que os caras corriam na Malásia que eu sentia. Um calor na Itália, um calor, todo mundo mal, assim. Trabalhei. No fim, estava no cercadinho, e o cercadinho era num lugar abafado, e não entrava um vento, e preto, porque tem que ser escuro por causa da TV, não pode ficar refletindo. Então era assim um bafo. E aí eu fui entrevistando os caras, aí eu fui ficando meio tonta, aí respirava e tá, e fui indo, não, só falta mais um. A Mia, que é assessora do Leclerc, quando ele estava indo dar outra entrevista, ela viu que eu estava assim, ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas acho que meu olho devia estar assim, sabe? E ela pegou a água dele, me deu, assim, aí dei uns golinhos que ali, e aí o Hamilton estava vindo, e aí eu olhei e aí eu vi que eu dei uma afrouxadinha assim de perna e aí, pum, deu uma apagada, caí dura.
Caramba. Depois abriu o olho, assim, aquela coisa, todo mundo em volta, falou, tô bem, tô bem. Pode deixar, eu tô bem. Mas, enfim, fui parar no departamento médico, lá no centro médico, onde a gente vai sempre, lá, a gente, né, os coitados pilotos, quando precisam. Aí fiquei lá e os caras ficaram me atendendo, hidratando, esperando os batimentos cardíacos voltarem ao normal, e até que depois, assim, de uma hora, 2, eu pude de novo concatenar tudo e tal, e aí voltei, tudo certo, comi uma bela massa, né, então voltou ao normal. E aí no grande prêmio seguinte, que era, eu acho que era o seguinte, que foi Baku, encontrei o Hamilton e ele disse: "O que aconteceu com você no cercadinho? Porque eu estava indo te entrevistar, você estava ali, eu olhei para o lado, quando eu olhei você não estava mais". E eu falei: "Eu estava no chão apagado". Eu não estava mais mesmo, não é que eu não estava mais ali, eu não estava, né. Teve também. Então, Desculpa, teve também algum caso de também você tomar alguma coisa, o efeito, o né, remédio? então, teve. Eh, Pré-temporada, aí foi em Barcelona, eu tinha na pré-temporada assim, é uma época legal, porque a gente, quer dizer, legal, é chato de cobrir, porque é tudo coberto, você não consegue ficar vendo as coisas direito, mas é a época que a gente tem os one to one, né, são as exclusivas, quando você senta sozinha com um piloto. E aí eu tinha com o Nico, foi no ano do Nico e do Hamilton. Nico Rosberg. Rosberg, 2016. Nico Rosberg, desculpa. Eh, Será que foi em 2016? Eu acho que foi. Se for o ano do Aí, Rosberg campeão, é 16. Tem que ver se não for. não, foi, eu acho que foi naquele ano, sim. E aí, porque eu me lembro que era uma coisa assim, não era só, eu conhecia já ele, mas assim, era uma entrevista um pouco mais, era uma entrevista mais importante, não era só uma entrevista com um piloto no início da temporada, era uma coisa um pouco mais, então eu acho que era nesse ano ainda. Porque tinha uma importância um pouco maior essa entrevista. A minha entrevista estava preparada, como sempre, eu preparo bem antes, leio e tal. Aliás, essa é uma das coisas que mais me irrita no mundo, é de repente ter que cobrir uma entrevista de alguém que não me avisaram, tipo, eu faço e faço bem, mas assim, eu prefiro me preparar antes, porque de repente eu trago coisas que, né, que eu tenho tempo de descobrir, né, antes para conversar com os caras, e aí sempre você dá uma quebrada. Bom, mas isso não interessa, mas enfim, vamos voltar. Corta. Aí acordei cedo, eu tinha que tomar um remedinho, né, todo dia eu tomava um remedinho, eu estava tomando, não me lembro o que que era, antibiótico, sei lá, um troço que eu tinha que tomar todas as manhãs. Tomei o remedinho, pá, fui. Aí começou a entrevista com o Nico e eu olhando para ele, assim, eu falava: "Gente, que chato". Ai, meu Deus, que esse cara tá me dando um sono. Aí ele falava, nada do que ele me falava sabe quando nada me interessa muito, eu fiquei assim, eu falei: "Tá", e às vezes eu meio que me desligava, aí, cara, e eu fui ficando com sono, mas um sono, um sono. Cara, terminou a entrevista, eu estava assim me arrastando, sabe, me arrastando. Eu tinha tomado um sonífero, eu errei o remédio, em vez de tomar o meu antibiótico, eu tomei o remédio para dormir. Então, coitado do Nico, por mais legal que ele fosse, se ele tivesse ficado, sei lá, eu pelado na minha frente, eu ia olhar para ele e dizer: "Ah, mas que cara chato", porque eu estava louca de sono. Então, obviamente, eu não conseguia entender nada que ele estava falando, tudo que ele me falava eu não achava nada interessante. Eu estava achando a entrevista toda muito chata, eu estava achando que eu estava muito chata. Então eu fiz a entrevista, eu não eu depois falei com ele, eu falei: "Você me desculpa se eu falei algum absurdo". Ele falou: "Não, não, não, não falou, eu só achei, assim, meio lento". Excelente. Imagina, mas vocês imaginam, olha, ainda bem que não tinha contra-câmera, porque normalmente a gente faz isso, né, às vezes tem uma câmera que foca no cara e outra que foca em você. Imagina, eu devia estar assim, né, que nem a coruja, sabe a coruja que fecha um olho e abre outro? Eu devia estar fazendo pergunta para ele assim: "Mas e daí? E aquela corrida lá, hein, conta?". Devia estar assim, né, louca de sono, horror.